Pegue seu livro aí na página 70. Nós vamos ter aqui, gente, 60 minutos, ou seja, 1 hora para vocês realizarem essa atividade, tá? Então, nós temos aqui na página 70. Oxe, menino. Nós temos aqui o exemplo de Flávia, que eu coloquei ali na explicação para vocês. Como foi que ela fez? E você vai estar respondendo assim. Agora calcule a área ou medida da superfície que Flávia vai ocupar no painel para colar as fotos. Então, você vai relembrar o que foi que a gente fez aqui e vai colocar a área total. Em seguida, essas duas questões são pessoais. Ah, tia, é porque tem que ser oral, tem que ser... mas você vai colocar aqui sua resposta. Quando você terminar, vai tirar a foto e mandar para mim. Lembrem de mandar a foto para mim, que muita gente não está mandando. Certo? Converse com você, pode estar conversando com um colega aí pelo WhatsApp. Eu sei que vocês conversam muito aí pelo WhatsApp com os coleguinhas. Em que situações você acha que é preciso calcular uma área em centímetro quadrado? Então, qual a situação que você acha aí que não vai ser preciso usar o metro, e sim o centímetro? Você conhece alguma outra unidade de medida de superfície? Se você conhece, você vai dizer qual? Aí, todas essas duas respostas aqui, elas são pessoais. Tia, não estou entendendo. Que outra medida? Se você conhece, você vai colocar aí que sim e qual é, tá? Tenho certeza que você já conhece, porque a gente já estudou. Então, você vai ter que puxar aí da sua caixolinha para estar lembrando aí essa questão. Na página 71, ó, opa, devagar, quando você vai pintar a próxima figura na sequência, você vai pintar uma figura aqui, tá? E depois vai determinar a área de cada uma delas respondendo as perguntas. Então, essa aqui, qual é a área dela? São 2, são 3, são 4, são 5, são quantos centímetros quadrados? Qual é a área dessa medida aqui? Então, você vai ter que contar, lembrando que a área, ela corresponde ao quê, gente? Ó, se eu estou com dúvida, volta aqui, gente, ó, tá? Então, cada quadrinho desse representa uma área, tá bom? Então, a partir daí, você tem que estar respondendo a segunda questão. Não vai. Então, tem como você estar respondendo a segunda questão. Então, você vai ver aqui de quanto em quanto está sendo aí a área e você vai fazer a quarta área aqui, tá bom? Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, você vai ver qual é a área aqui para você estar respondendo. Quantos centímetros quadrados terá a próxima figura nessa sequência? É a 7ª figura. Então, você vai estar dizendo aqui, tá bom? Qual é a área dela, quanto é que ela tem. E a 7ª figura, melhor dizendo, tá, gente? E a 7ª figura, aqui nós temos a primeira, segunda, terceira, vai ter a quarta. Você vai imaginar aí a 5ª, a 6ª e a 7ª figura para poder você estar respondendo esse pontinho aqui. No terceiro, juntando os retângulos azuis sem ficar um sobre o outro, podemos compor figuras diferentes, como as mostradas ao lado. Qual é a área de cada uma dessas figuras? Qual é a área de cada uma delas? Então, você vai dizer qual é a área da figura 1 e qual é a área da figura 2. Qual é o perímetro de cada figura? Então, lembra, volta aí no livro, que eu não lembro mais o que é perímetro. Então, você vai voltar aí no seu livro, vai ver onde é que está falando sobre perímetro e você vai estar respondendo. Tem que pesquisar aí no livro. No número 4, você vai marcar um X na resposta correta. Lembra da semana passada, da área da figura plana que você vai contando. Lembrando que aqui quanto é que vale. Então, você vai estar respondendo aqui letra A, B, C ou D. Na página 72, você vai estar fazendo a leitura aqui da matemática. Me ajuda a ser uma pessoa que dorme bem. Então, todas essas da 72 e da 73, você vai estar respondendo de acordo com esse texto. Então, leia o texto para você poder estar
respondendo aqui as questões. Combinado? Essa página 72, 73, você vai fazer de acordo com a leitura. Qualquer coisa, manda mensagem para mim e a gente... E agora é hora da correção, todo mundo preste aqui atenção, que eu vou corrigir com vocês e vou estar dando uma explicaçãozinha aqui, que eu sei que vi aí que alguns não entenderam, estão confundindo área com perímetro. Então, vamos aqui, ó. Nossa atividade é falando sobre centímetros do quadrado. Onde eu expliquei para vocês, tanto na explicação, na hora do conteúdo, como na hora da atividade, eu expliquei para vocês isso aqui. Que Flávia, ela coleciona fotos 3x4 e ela tem aí as fotos de alguns amigos dela. E para isso, ela pegou para saber como era que ela ia colocar essas fotos, qual era o tamanho aí para saber aí o painel, qual a área que ela iria ocupar o painel para colocar as fotos, ela precisava aí fazer o cálculo para poder estar colocando as fotos, para não ficar nem um painel grande, nem um painel pequeno. Então, primeiramente, ela pegou o que? Ela dividiu, aqui, ela dividiu, colocou aqui, dividiu não, ela multiplicou aqui, pegou a régua, não é 3x4 a foto, então ela pegou de centímetro em centímetro, então ela dividiu aqui em 3 partes, cada uma com 3 centímetros, e depois em 4 partes, cada uma também com 1 centímetro. Deixa eu colocar aqui para o lado para mostrar a vocês novamente como é que foi feito, que teve gente que não prestou atenção nessa explicação aqui. Então, como foi que ela fez? Cada uma das fotos tem são 3x4. Então, são 3x4, então são 3 vezes 4. Que 3 vezes 4, 3 vezes 4, ele dá 12, certo? Então, quando eu sei aí já a medida de uma das fotos, eu vou querer saber agora quanto é que vai dar todas. Então, quantas fotos a Flávia tem? Ela tem 10 fotos. Então, a medida de uma das fotos dá 12. Então, se ela já sabe que são 12 a medida da foto, e ela tem 10 fotos, portanto, 10 vezes 12, a gente sabe que vai dar 120. 120 centímetros, certo? Então, essa é a questão aqui de Flávia, que ele pergunta. Para saber aqui a medida, então, qual é a área... Qual é a área ou medida da superfície que Flávia vai ocupar no painel para colar as fotos? Então, se ela tem 10 fotos e cada uma das fotos mede 12 centímetros aí ao quadrado, onde cada uma tem aqui, ó, 3 por 4, então, que dá 12. Então, 12 vezes 10, 120. Portanto, agora calcule a área ou medida da superfície que Flávia vai ocupar no painel para colocar as fotos. 120 centímetros ao quadrado. A mesma conta que a gente fez lá na explicação, a mesma conta que eu mostrei a vocês lá na hora da explicação da atividade, na explicação do conteúdo. Então, é só uma questão de prestar atenção na hora que a professora está falando. Seu corpo muitas vezes está ali em frente ao computador, ao telefone, mas a mente ela está viajando, tá? Então, essa aqui só voltou a dizer, ó, gente, você vai colocar 120 centímetros quadrados lá. Eu expliquei a vocês, mostrei como era cada um do quadrinho, como foi que ela fez. Coloquei tudinho lá na hora da explicação no slide. Fiz do jeito que eu fiz aqui, mostrei lá.
Nessa atividade aqui, na 1, são respostas pessoais. Eu disse a vocês que respondessem e mandassem para mim. Foi contado nos dedos de uma mão as pessoas que responderam essa questão e mandou para mim. De uma mão, são das mãos não, foi de uma mão só. Então, gente, respondam. É oral, respondam e mandem para a gente poder estar alinhando aí, vendo o que você está respondendo, se está indo aí de acordo com o que está sendo estudado ou não. Na letra A, em que situações você acha que é preciso calcular uma área em centímetros quadrados? Então, uma folha de papel, a superfície de um visor da calculadora, de uma tela de celular, de uma tela de computador. Então, são situações que a gente pode estar aí calculando a área em centímetros quadrados. Na letra B, ele pergunta, você conhece alguma outra unidade de medida? Você conhece alguma outra unidade de medida de superfície? Se conhece, qual? Então, o metro quadrado, o quilômetro quadrado, essas expressões, gente, elas fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. Então, aí, tanto nós temos aqui, no caso, a letra A, tela do computador, tela de celular, tela aí do visor da calculadora, uma folha de papel. E na letra B, metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, são essas aqui as medidas de superfície. Na página 71, presta bastante atenção. No segundo, você iria pintar a próxima figura da sequência. Então, teve gente aqui, como não tinha nada, colocou 0. E não prestou atenção. Eu disse, leia direitinho o enunciado para você poder interpretar. Gente, é muito importante vocês lerem com calma, com paciência, o enunciado, para poder você interpretar, ou seja, saber o que ele está pedindo, o que ele está falando. Então, você precisa ler com calma, tá, gente? Se for assim, quando vocês têm que, desde já, ir se acostumando com essa questão de estar interpretando, porque futuramente, em concursos, em provas futuras, vocês terão que interpretar o que está escrito ali. Não tem o professor dizendo, você vai pintar aí 7 quadradinhos. Não. Então, você tem que saber interpretar. Então, pinte a próxima figura da sequência. Então, nós temos uma figura, 2 figuras, 3 figuras. Então, falta outra figura aqui. Então, você iria pintar a outra figura aqui na sequência. E determinar a área de cada uma delas e responder as perguntas. Então, você perceba que aqui nós temos uma área. Teve gente que contou aqui o perímetro. 4, aí saiu contando. Não, gente. A área, tá? Lembra que a gente falou, estudou sobre a área, que a área ela corresponde aqui ao quadradinho, tudo tal, tal, beleza pura. Então, você tem que prestar atenção na hora da explicação. Porque matemática é muito chata, essas aulas de matemática eu não entendo. Porque não estão prestando atenção. Então, nesse primeiro aqui, nós temos uma área. Então, quanto é que mede aqui? Só tem uma área, 1 centímetro. Perceba, 1 centímetro. Não era 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Não, nós não estamos falando aí sobre o perímetro, não, tá? A gente não está falando sobre o perímetro da figura, não, que é a medida do comprimento em contorno da figura. Não. Nós estamos falando da área, tá? Então, aqui nós temos uma área. Nessa próxima figura, nós temos 1, 2, 3. 3 centímetros ao quadrado. Próxima figura, 1, 2, 3, 4, 5. Teve gente que botou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, só tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros ao quadrado. E você iria pintar a próxima figura. Perceba que ela está vindo aqui, de 2 em 2. De 1 foi para o 3, de 3 para o 5.
Então, consequentemente, aí, evidentemente, que seria 7 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está próxima aí. Quantos centímetros quadrados teria aí a próxima figura dessa sequência? Então, da próxima figura aqui após essa de 7 centímetros, nós temos a de 9 centímetros ao quadrado. E a sétima figura, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta figura é a de 9 centímetros. Então, nós temos aí ainda a sexta e a sétima, que você estaria fazendo aí no cantinho, para poder estar respondendo a sétima figura, que são de 13 centímetros ao quadrado. No número 3, juntando dois retângulos azuis, sem ficar um sobre o outro, podemos compor figuras diferentes, como as mostradas ao lado. Então, nós temos a figura 1 e a figura 2. Qual é a área de cada uma dessas figuras? Perceba que aqui na figura 1 nós temos 1, 2, 3, 4 áreas. Da figura 2 também, ó. 1, 2, 3, 4 áreas. Então, ambas têm igual a 4 centímetros quadrados. 4 áreas não, gente. 4 centímetros, tá? Qual é a área de cada uma delas? Então, a área de cada uma dessas figuras são 4 centímetros ao quadrado. Então, a figura 1, ela tem 4 centímetros e a figura 2 também, ela tem 4 centímetros ao quadrado. Agora sim, fala sobre o perímetro. Beleza? A figura 1, ela vem com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ó, deixa eu pegar aqui direitinho para vocês. 10. E na figura 2, ela vem com 8, certo? Então, preste atenção direitinho. Figuras diferentes, elas podem ter as mesmas áreas iguais. Não pode? Pode sim, a gente já falou sobre isso. Então, não faz sentido comparar a área do perímetro, ou não faz sentido, porém, comparar área com perímetro, tá? Então, nós temos aqui perímetros diferentes, não são iguais à área. Então, perímetro é uma coisa, área é outra. A área aqui nós temos, ó, esse quadradinho aqui, ó, de 1. Aqui nós temos outro. Juntando as duas, aqui tem 2 centímetros. Mas ela está perguntando aqui, ó, veja que tem aqui o pontilhado e cada um aqui vai equivaler a 1 centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Do mesmo jeito da figura 2. 1, 2, 3, 4. Certo? As grandezas envolvidas aí, elas são diferentes. São medidas de superfície no caso da área e medida de comprimento no caso do perímetro. Na atividade 4, você iria marcar um X na resposta correta. Lembra, deixa eu voltar aqui na página 68 para vocês. Essa aqui. Lembra que na semana passada nós vimos aqui que Yara desenhou diversas figuras, onde nessas figuras aqui, ó, nós temos duas pela metade. Onde quando juntamos duas, ela forma uma. Então, nós vimos que nessa figura vermelha, elas cabem 6 figuras vermelhas. Nós temos aqui duas pela metade, onde duas pela metade ela vai estar formando uma, que ao total ela vai dar 7 figuras. Então, do mesmo jeito, a gente vai estar pegando e fazendo aqui com essa figura da questão 4, certo? Marcos quer saber quantos centímetros quadrados tinha a folha que ele encontrou. Ele a colocou sobre uma malha quadriculada e a desenhou. Quantos centímetros quadrados aproximadamente tem a folha? Perceba aqui que nós temos, ó, metade com metade. Metade com metade já vai ser uma. Outras duas metades aqui que vai formar mais outra. 1, 2, 3, 4.
com essas duas aqui, que vai formar uma 5, com essas duas aqui que vão juntar, vão formar mais uma 6. Então, a resposta é a letra C, 6 centímetros ao quadrado. Aproximadamente. Na página 72, você iria ler aqui sobre o sono. A matemática me ajuda a ser uma pessoa que dorme bem, onde está falando aí sobre o sono, que é um processo muito importante para os seres vivos. Então, nós temos aqui as horas diárias do sono, nós temos essa tabela aqui, onde o sono recomendado para cada faixa etária. Então, de 0 a 2 meses, as horas recomendadas para uma criança de 0 a 2 meses são de 10 a 18 horas, de 2 meses a 12 meses, de 14 a 15, de 12 a 18, 13 a 15, 18 meses a 3 anos, de 12 a 14 horas, de 3 a 5 anos, de 11 a 13 horas, de 5 a 12 anos, 9 a 11 horas, na adolescência, aí, o horário de dormir recomendado é de 8 a 9 horas, e de adultos, aí, de 7 a 9 horas. Então, você iria tomar nota aqui e responder. Por que o sono é importante para os seres vivos? Porque ele é responsável pela recuperação e manutenção do equilíbrio geral do nosso organismo, pela fixação da memória, pela regulação da temperatura corporal, entre outros benefícios. Então, você precisa ter uma boa noite de sono. Você não, sua hora recomendada é de 7 a 9, no caso vocês, de 9 a 11 horas, como é que vocês vão dormir aí de 6 a 5, 6, 7, 9? Então, você tem que ir de acordo com a idade aqui, de acordo com o horário, com a tabela, com a hora recomendada de sono. Então, você tem que dormir de 9 a 11 horas, então você vai ter que ir de acordo com essa faixa etária. Por quê? Nem dormir demais, que vai dar preguiça, e nem dormir de menos, porque não vai matar seu sono e você não vai recuperar aí, nem vai ter a manutenção do equilíbrio geral do organismo. Certinho? Número 2, João tem 4 anos. Quantas horas de sono por dia são recomendáveis para ele? Então, de 11 a 13 horas. Na questão seguinte aqui, bora? Dicas para ter uma boa noite de sono. Número 3. Se Pedro dorme 8 horas por dia, quantas horas ele dormirá em uma semana e um mês? Então, se ele dorme 8 horas por dia, 8 vezes 7 dá 56. 8 horas vezes 7 dias, 56. E se ele dormirá em uma semana, que é uma semana, então, se ele dormir em um mês aí são 30 dias, aproximadamente 30 para 31, então a gente vai colocar 30. Então, 8 horas vezes 30 dias, que vai dar 240. Então, 56 horas e 240 horas. A número 1, 2 e 3 aqui do Reflita era pessoal. Quantas horas você costuma dormir por dia? Saber se elas estão de acordo com as horas recomendadas. No número 2, porque você acha que criança e adolescente necessitam de mais horas de sono do que um adulto? E se você já teve dificuldade para dormir? Então, são perguntas aí com respostas pessoais. Belezinha?